Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. O vídeo de hoje é um exercício proposto por uma pessoa em algum comentário do canal. Eu não tive, já faz bastante tempo que a pessoa me perguntou sobre esse exercício, eu não tive tempo de resolver ele, e depois de muito tempo, então, eu estou trazendo a solução. Eu deixei a solução mais ou menos escrita como resposta do comentário, mas não foi algo definitivo, tá? Esse é um exercício que tem potencial para ser um exercício do Exame Nacional de Qualificação do Profimate, tá? Do ENC. Não, talvez ele não na forma como ele está exposto, mas eu acredito que a forma de pensamento, a forma de resolver o exercício esteja dentro da linha do que as pessoas que elaboram as questões do Profimate, do ENC, têm na cabeça. Né? Então, quais são os resultados que você tem que usar, quais são as manipulações algébricas que você vai fazer, todas essas coisas, eu acredito que esse exercício ele tenha intrinsecamente na sua solução, tá certo? E o exercício ele é relativamente simples, ele fala o seguinte: se o máximo divisor comum entre dois números inteiros a e b é igual a 1, calcule o máximo divisor comum entre a soma e o produto desses dois números. O máximo divisor comum entre a mais b e a vezes b. Tá? Esse exercício ele é relativamente ingrato, porque ele não é um exercício do tipo mostre que. Um exercício do tipo mostre que, ele tem uma vantagem. Você já sabe o que é que você tem que fazer. Aqui você não sabe quanto que é o máximo divisor comum entre a mais b e a vezes b. Então você tem que dar uma espécie de chute, né? Ou fazer algum tipo de investigação, conjecturar quanto é esse máximo divisor comum e depois provar que esse de fato é o máximo divisor comum. Então essa é mais ou menos a ideia. Então para isso nós vamos pegar primeiro dois exemplos para nós termos uma ideia de quanto que é esse máximo divisor comum entre a mais b e a vezes b. Eu particularmente não, quando eu olhei assim de primeiro relance, falei não sei, não dá para saber. Aí eu parti para exemplos. Eu falei, vou pegar o A igual a 15 e o B igual a 28, eu vou ver o que acontece. Esses dois números, eles são primos entre si, o 15 e o 28, não tem fator primo em comum, então eles são primos entre si. Então eles estão na hipótese do exercício. Calculei a soma, é 43, calculei o produto, é 420. E o máximo divisor comum entre 420 e 43 é 1. Esses dois números são primos entre si, eles não têm fatores primos em comum. Tá? Quando eu peguei o A igual a 18 e o B igual a 35, então o MDC entre eles continua sendo 1, ou seja, nós estamos nas hipóteses do nosso exercício. A soma dá 53 e o produto dá 630. E novamente, o máximo divisor comum entre o A mais B e o A vezes B, que no caso aqui é 53 e 630, isso é 1. E por causa dos dois exemplos, nós vamos conjecturar o seguinte: que se o máximo divisor comum entre A e B é igual a 1, então o máximo divisor comum entre A mais B e A vezes B também é 1. Tá? Nós temos que provar isso. Essa é uma coisa que nós conjecturamos. E eu nem estou dizendo que a nossa conjectura está certa. Porque nós pegamos dois exemplos relativamente aleatórios, né? Nós pegamos dois exemplos, e nesses dois exemplos, o máximo divisor comum de A mais B e A vezes B dava 1. Então isso me levou a pensar o seguinte: acho que quando o A e o B não têm fator primo em comum, significa que o A mais B e o A vezes B também não têm fator primo em comum. Essa foi mais ou menos a minha ideia, e por isso, então, com esses dois exemplos, eu conjecturei isso daqui. E agora eu vou ver se isso é verdade. Tá? Então vamos fazer o seguinte: vamos tomar D, vamos chamar de D, o máximo divisor comum entre o A mais B e o A vezes B. Esse é o número que eu quero calcular. Tá certo? Bom, eu quero mostrar que esse número D é 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar inicialmente um número primo que é fator desse D. Ou seja, eu vou imaginar que o número D tem um fator primo. E vamos ver o que acontece. Já vai ficar claro por que é que eu escolhi um fator primo do D. Vamos lá. Bom, para começar, como o D é o máximo divisor comum entre A mais B e A vezes B, então o D divide a soma e o D divide esse produto. Como o P é um fator primo de D, então o P tem que dividir D.
Por transitividade, esse fator primo, esse número primo, ele divide o A mais B e ele divide o A vezes B. Aqui vem o pulo do gato de por que é que eu peguei esse número primo. Porque se você tem um número primo que divide um produto, isso significa que o primo divide um dos dois fatores. Se ele divide AB, é porque ele divide o A ou ele divide B. Tá certo? E agora vão começar as manipulações algébricas que eu acho que os caras que elaboram as questões do Encke querem que você esteja afinado. Vamos lá? Então, olha só. O que você tem, por enquanto? Você tem o seguinte. P divide A mais B e o P divide A ou o P divide B. Suponha, inicialmente, que o P divida A. Se o P divide A e como ele já divide A mais B, então ele divide a diferença desses dois, do A mais B menos A. Ele divide essa diferença, se ele divide esses dois números aqui, né? O A mais B e o A. E por que é que eu escolhi menos A? Porque essa diferença aqui dá o próprio B. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter que o número primo P, ele é um fator de A e ele é um fator do número B. Então ele é um fator comum aos dois. Se ele é um fator comum aos dois, é porque o máximo divisor comum entre eles é diferente de 1. É pelo menos esse fator primo P. Pode ser mais. Mas pelo menos P é o máximo divisor comum. Mas isso é uma contradição, porque nós estamos assumindo, por hipótese, que o A e o B são primos entre si. Tá? Bom, isso se o P divide A. Mas como você tem um OU aqui, o que você vai fazer? Agora você vai analisar a possibilidade do P dividir B. Se o P divide B, então você faz algo parecido com o que você fez antes. Então o P já divide a soma, o P divide B, então ele divide a diferença. A mais B menos B. E essa diferença dá A. E aí o que eu vou ter? Que o P, novamente, ele é um fator primo de A e de B. E nesse caso, de novo, o máximo divisor comum, ele vai ser diferente de 1. Isso é uma contradição com o que nós temos por hipótese. Tá? Conclusão, então. O nosso D, que é o máximo divisor comum entre a soma e o produto, não tem fator primo. Se ele não tem fator primo, significa que esse D, que esse máximo divisor comum, ele é igual a 1 e, portanto, o exercício está resolvido. Tá certo? Só que tem uma coisa, né? De repente, você não gostou dessa solução. Porque ela não é ortodoxa. Ela parte de um fator primo do máximo divisor comum que você quer calcular. Isso não é ortodoxo de se fazer. Isso não é natural. A maioria das soluções que você encontra na internet, elas não são desse jeito. Então, vamos dar uma outra solução. Se você não gostou, tem outra solução, que ela é um pouco mais clássica. Dá um pouco mais de trabalho, mas tudo bem. Vamos de novo chamar de D o máximo divisor comum entre a soma e o produto de A e B. O que nós temos então? Nós temos que o D divide A mais B e o D divide AB. O que nós temos que fazer agora? Como nós queremos mostrar que o D é igual a 1, e isso que foi o que nós conjecturamos, nós temos que fazer algum tipo de manipulação algébrica de modo a conseguir D divide 1. Se o D divide 1, por ele ser positivo, ele vai ser igual a 1. O máximo divisor comum é sempre um número positivo. Né? E se ele divide 1, só pode ser 1. Então é isso que nós vamos querer fazer. E como que nós vamos fazer isso? Esse é o bode. Tá? Então vamos lá. Se o D divide A mais B e o D divide AB, então, o D divide qualquer múltiplo do AB e o D divide o AB. Até aqui nenhum mistério. Qual múltiplo eu vou escolher? E aqui vem a questão. Qual é o múltiplo que eu vou escolher para dizer que D divide o múltiplo de A mais B? Eu escolhi esse múltiplo aqui, ó, A, que multiplica A mais B. E por que isso? Porque se o D divide A que multiplica A mais B, por propriedade de divisibilidade, né? Então, eu abro esse produto aqui, e eu vou ter o seguinte, D divide A quadrado mais AB. E eu já tenho que o D divide o AB. Como ele divide essa soma e divide o AB, ele divide a diferença. Mas essa diferença é A quadrado.
Da mesma forma, como o D divide A mais B e o D divide A vezes B, então D divide qualquer múltiplo do A mais B, inclusive esse múltiplo aqui, ó, B que multiplica A mais B. E ele continua dividindo B, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou fazer a distributiva aqui, esse produto fica B quadrado mais AB. Então, D divide essa soma e o D continua dividindo B. Ele divide essa diferença, o D divide essa diferença, mas essa diferença é B quadrado. O que eu consegui, então? Aqui eu consegui que o D divide A quadrado e o D divide B quadrado. Ora, se ele divide esses dois números, é porque ele divide o máximo divisor comum entre o A quadrado e o B quadrado. Mas tem uma propriedade que fala, o máximo divisor comum entre A quadrado e B quadrado é o máximo divisor comum de AB elevado ao quadrado. Mas o MDC entre AB eu sei quanto que é. Ele é 1 ao quadrado é igual a 1. Portanto, moral da história, o número D, ele divide 1 e, portanto, o D é exatamente igual a 1. Certo? Então, aqui, o que tem que ficar nesse exercício? A forma. Aqui tem coisas, eu vou repetir para você. Nesse exercício apareceram coisas, manipulações algébricas, visões do futuro, é tipo jogo de xadrez, que os elaboradores do Enki querem que você perceba. Você fazer essa multiplicação aqui que nós fizemos, olha só, D divide A mais B e D divide AB, por que é que nós escrevemos que D divide A vezes A mais B? Por quê? Porque eu já estava pensando lá na frente em eliminar o AB. Isso só é possível se você multiplicar aqui por A ou se você multiplicar por B. E aí você tem o seguinte, que o D vai dividir o A quadrado e o B quadrado. Esse tipo de coisa, eu tenho certeza, os elaboradores do Enki querem que você faça. Que você tenha esse tipo de divisão. Tá certo? Bom, espero que a pessoa que me pediu tenha ficado satisfeita. Esse é só um. Na sequência vai vir o outro exercício que a pessoa me perguntou. Enquanto isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.